Pai do Senhor, meus irmãos, passando aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo, a gente vai estar meditando um pouco no livro de Apocalipse, capítulo 20, dando continuidade no estudo. A gente vai estar lendo e meditando um pouco em alguns tópicos, em alguns versículos que venha estar abrindo mais o nosso entendimento sobre os assuntos escatológicos e sobre o conteúdo deste livro, que é um pouco difícil a sua compreensão. Já tem alguns dias que estamos meditando no livro de Apocalipse e hoje estaremos meditando no capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se complete os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Aqui do versículo 1 até o versículo de número 3, a gente vê que um anjo vai descer do céu para aprisionar Satanás após a queda do governo do anticristo, após o governo, o sistema do anticristo cair, ser destruído pelo próprio Cristo, após a besta, o falso profeta, o anticristo serem lançados vivos no lago de fogo e enxofre, Satanás ele vai ser aprisionado por um anjo de Deus. Um anjo descerá do céu com correntes e o aprisionará no abismo. O abismo é o lugar onde alguns demônios se encontram hoje aprisionados, provavelmente o mesmo abismo onde aqueles demônios que foram soltos no soar da trombeta, no derramar da taça, foram soltos, aqueles demônios em forma de gafanhoto, aqueles 4 demônios, e provavelmente seja esse mesmo abismo que será usado para aprisionar Satanás por um período de 1000 anos. Esse período de 1000 anos que Satanás vai ficar preso é o milênio. É o 1000 anos que Cristo e a igreja vai reinar e governar sobre a terra. Quando Cristo vier sobre a terra para reinar, para estabelecer o reino milenial, os 1000 anos do seu governo aqui na terra, que isso vai demonstrar o início do seu reino eterno, onde dará continuidade no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Então é o início do reino eterno de Cristo. Só que será 1000 anos de início aqui na terra. Só que a terra ela vai ser transformada, ela vai ser restaurada, as águas serão purificadas, o ar será purificado, a terra ela vai passar por uma transformação, por uma restauração, para que o reino de Cristo venha a ser estabelecido na terra. Então, por um período de 1000 anos, Cristo e a igreja, os santos, irão governar sobre a terra. Vão governar quem, irmãos? Os homens que não morreram no período da grande tribulação. Os homens, os seres humanos que ainda estiverem vivos na terra após os 7 anos de grande tribulação. Esses homens serão governados por Cristo e a igreja vai auxiliar, estará também governando junto com Cristo. A gente vai ver isso nos próximos versículos. Mas nesse período, Satanás e toda a hoste de demônios que acompanha Satanás vai ser aprisionado no abismo por um período de 1000 anos. E a gente vê o poder de Deus, que Deus ele não vai mandar um exército de anjos para aprisionar Satanás, mas Deus ele vai mandar apenas um anjo. Um anjo vai aprisionar Satanás por 1000 anos. O local onde ele estiver, o abismo, será selado, ou seja, trancado, para que ele e os demônios não saiam daquele lugar até que se cumpra o tempo de 1000 anos. Mas a gente vê, no finalzinho do versículo 3,
que depois desse período será necessário que ele seja solto por um tempo. E a gente vai ver que ele será solto porque ele vai conseguir enganar alguns homens, alguns povos, algumas nações ainda. Mesmo no período milenial, muitos vão se aliar a Satanás quando ele for solto e intentar a sua última peleja contra Cristo e os seus eleitos. Vamos continuar com a leitura, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Ou seja, esses tronos, e se assentaram sobre eles aqueles que foi dado autoridade para julgar, fala da igreja. A igreja vai receber autoridade para julgar. A igreja, quando vier com Cristo para reinar com ele no milênio, a igreja terá autoridade outorgada pelo próprio Cristo para julgar, para tomar decisões justas e corretas. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, que é na testa, e na mão direita. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A gente vê que aqueles que não se aliar com Cristo, que não receber a marca da besta, mesmo sendo mortos, aqui fala decapitados, mas não quer dizer que todos serão mortos decapitados, mas aqueles que forem perseguidos e mortos pelo anticristo e pelo falso profeta, por não se aliar a eles, por não adorar a imagem da besta e por não receber a marca da besta, esses serão honrados, vão sentar em tronos para governar no período do milênio, serão honrados pela sua perseverança e pela sua fidelidade. Então aqui mais uma vez a gente vê, haverá oportunidade de salvação sim no período da grande tribulação, mas aqueles que for fiel ao Senhor terão que pagar com a própria vida essa fidelidade. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Que restante de mortos são esses? A Bíblia fala de duas ressurreições, a primeira e a segunda. A primeira ressurreição é reservada aos redimidos do Senhor, aos salvos, aqueles que se converteram e morreram em Cristo. Esses ressuscitarão na primeira ressurreição. Até aqueles que morrerem perseguidos pelo anticristo no período da grande tribulação, eles também vão fazer parte da primeira ressurreição, que se divide em duas etapas. A primeira, quando Cristo vier arrebatar a igreja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos subirão com Cristo. E a segunda parte da primeira ressurreição é quando Cristo voltar com a sua igreja para estabelecer o reino milenial. Aqueles que morreram no período da grande tribulação vão ressuscitar, os salvos. Aqueles que estão perdidos, que estão hoje no Hades ou no inferno, eles não ressuscitarão na primeira ressurreição, mas somente na segunda ressurreição, que será para o juízo final. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. A segunda morte, o que é a segunda morte que não terá poder sobre os que passarem pela primeira ressurreição? A primeira morte é a morte física, quando o nosso corpo morre, deixa de funcionar, dizendo-se assim, para de exercer as suas funções, a alma se desprende do corpo e tem um destino, ou sobe para o céu ou desce para o inferno. A segunda morte, que a Bíblia chama, que a gente já até meditou um pouco nisso, é a condenação eterna. Serão aqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição, receberão a sua sentença e serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, a condenação eterna no lago de fogo
e enxofre, que estão reservadas para aqueles que não se converteram a Cristo. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Ou seja, quando completar os 1000 anos, quando findar os 1000 anos do governo de Cristo na terra, mas vai dar continuidade por toda a eternidade, ele reinará por toda a eternidade, o milênio é só o início do seu reinado. Após esse término de 1000 anos, Satanás, que foi aprisionado pelo anjo do Senhor, será solto. Por quê? A gente vai ver que ele vai reunir o exército para pelejar contra Cristo. Versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Gog e Magog é o nome de 2 inimigos do povo de Deus. Foram 2 reis, 2 líderes que se levantaram contra os exércitos do povo de Deus e foram vencidos e derrotados. Então, aqui é dado o nome de Gog e Magog, ou seja, o nome desses 2 reis, para esse exército ao qual Satanás vai seduzir, quando ele ser solto da sua prisão de 1000 anos, e intentar uma peleja, a sua última revolta contra Cristo e a sua igreja. Mas a Bíblia diz que quando esse exército, que será um número incalculável, como a areia do mar, a gente vê que não será poucos, mas muitos que vão ser novamente seduzidos por Satanás. Satanás ele tem essa facilidade de seduzir. A gente vê que ele fez isso no céu com os anjos, a gente vê que ele fez isso com Eva, no jardim do Éden, e fez muitos homens de Deus pecarem e caírem com a sua sedução. E ele fará isso pela última vez. Ele vai levar multidões a se rebelar contra Cristo, mesmo no período do milênio. Por isso que ele será solto, para que venha ser provado e confirmado de vez que o homem, infelizmente, muitos não querem Deus, muitos preferem o mal e muitos preferem a condenação do que a própria salvação. Estarão passando ali o milênio com Cristo, com a igreja, tudo restaurado. Mas quando Satanás for solto, serão convencidos pelo próprio Satanás a se pelejar, uma guerra contra Cristo e a sua igreja. Mas a gente vê que o próprio Deus vai mandar fogo do céu e vai aniquilar, destruir o exército de Satanás, formado por homens, por humanos. Esse exército será destruído por um fogo que descerá do céu, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, que desceu fogo do céu e destruiu aquele povo. Então, esses que morrerem com esse fogo que descerá do céu, as suas almas serão lançadas no inferno, onde estarão aguardando o juízo final para receber a sentença final e serem lançados no lago de fogo e enxofre. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, Satanás será lançado junto com seus demônios no lago de fogo e enxofre, quando Deus destruiu o exército de Satanás com fogo do céu. As almas desses homens serão lançadas ao inferno, e Satanás e os demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre, o lugar que foi preparado para eles, aonde já estará o falso profeta e o anticristo, por um período longo, porque já terão se passado esses 1000 anos do milênio, e o falso profeta e o anticristo já vai ser lançado antes do início do milênio. Versículo 11. Então a gente vê até o versículo aqui 10, a derrota de Satanás, a derrota dos demônios.
aqui a gente vê que Deus aniquilará por vez Satanás e a hoste de demônio que o acompanha. Ou seja, aqui Deus colocará um ponto final na maldade de Satanás. Versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Aqui, esse trono branco é o início do juízo final. Esse trono branco, ou também chamado de juízo final, ele será para os perdidos, aqueles que morreram sem salvação e que estão no inferno. Grandes e pequenos fala de homens de todo nível, homem com estudo, sem estudo, rico, pobre. Então, grandes e pequenos, de todos os níveis. Aqueles que estão hoje no inferno, eles ressuscitarão. Essa é a segunda ressurreição, para estar diante do trono branco. E quem estará sentado nesse trono? O próprio Cristo. Hoje, Jesus ele está como advogado para lutar pelas nossas causas e nos defender. Mas, no dia do juízo final, também conhecido como o dia do trono branco, o próprio Cristo não estará como advogado, mas ele estará como juiz do juiz. Quem vai julgar, quem vai dar a sentença é o próprio Cristo. E aqui quando fala que não se achou lugar para o céu, para a terra, para os montes, é porque o poder de Cristo é tão grande que aqueles que estão perdidos em pecado querem fugir da santidade, porque não aguentam o seu poder, não aguentam a santidade de Cristo, por causa dos seus pecados, das suas iniquidades. Então se abriram livros, ou seja, há vários livros, não existe apenas o livro da vida, existem os livros das obras. E a gente vai ver aqui nos próximos versículos, falando que aqueles que ressuscitaram na segunda ressurreição para receber a sentença final, eles vão ser julgados pelas suas obras, cada um por um, pelas suas obras, entendeu? Então, assim, tudo que o homem faz é escrito em livros. Há vários livros. A história do homem está sendo escrita. Tudo que o homem faz, tudo que o homem pratica, está sendo escrito em livros. E no dia do juízo final, esses livros serão abertos para mostrar o que o homem fez, falou, pensou. E ele prestará conta. Hoje, os homens podem fugir da justiça do homem. Pode até conseguir fugir e escapar da justiça do homem, mas da justiça de Deus ninguém escapa. No dia do juízo final, todos que conseguiram escapar da justiça humana, subornando, comprando, mentindo, vão prestar conta ao juiz do juiz, e esse ninguém suborna. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Será julgado um por um, segundo as suas obras. Cada um vai prestar conta o que fez. Cada um vai ter que prestar conta a Jesus, que estará como juiz e não como advogado. Mas aqui, no dia do juízo final, não haverá mais oportunidade de salvação. Findou. Acabou. Aqui, eles só vão receber a sentença e serão lançados com o corpo e com a alma, porque aqui eles vão ressuscitar. A sua alma vai retornar para o seu corpo, e com corpo e alma eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde os demônios, Satanás, o falso profeta e o anticristo já se encontram. Aqui diz que o mar dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, ou seja, aonde houver um corpo, aonde houver um local, aonde alguém morreu, aquele local
vai dar conta do corpo dessa pessoa para que a alma retorne a ela, para que essa pessoa venha estar diante do juiz para receber a sua sentença final. Então não importa quantos anos se passou, se nem existe mais nem o pó dos ossos, vai ser criado novamente, vai ser reproduzido novamente o corpo para que a alma retorne e ele venha prestar conta ao juiz dos juízes. Ninguém fugirá desse juiz, mas esse dia do juízo final está reservado para os perdidos. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. A própria morte e o próprio inferno vai ser lançados dentro do lago de fogo e enxofre. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Aí você vê, o inferno é um lugar horrível. O inferno é um lugar tenebroso. E o próprio inferno será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Imagina o tamanho desse lago de fogo, onde vai caber o próprio inferno, todos os demônios e toda a humanidade que se perdeu, que são milhares e milhares e milhares de anos e anos que se passaram. E aqueles que forem lançados no lago de fogo e enxofre, que é chamado de a segunda morte, a morte eterna, nunca mais sairão de lá. A gente vai ler nos versículos agora, versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aquele que foi lançado dentro do lago de fogo não terá nunca mais a oportunidade de salvação, de arrependimento. Findou para sempre. Aqueles que forem lançados no lago de fogo, onde o sofrimento é bem maior do que o sofrimento do próprio inferno, vão sofrer por toda a eternidade. Um tempo que nunca mais se acabará. Um tempo que nunca mais findará. É algo assustador, irmãos. Hoje nós temos a oportunidade de ser salvos e de escapar do lago de fogo e enxofre. Não desperdice essa oportunidade, porque ela é única. É única. A oportunidade de salvação é única. Não deixe ela escapar, mas abrace-a com todas as forças. A gente viu aqui no capítulo 20 a prisão de Satanás, o início do reino milenial de Cristo, a derrota de Satanás, dos demônios, dos exércitos de Satanás, o governo de Cristo e da igreja no milênio e o juízo final reservado para aqueles que se encontram hoje no inferno e para aqueles que infelizmente também vão parar neste lugar por não se arrepender de seus pecados e também por não receber Cristo como Salvador de sua alma. E além do inferno, que já é um lugar horrível, há um lugar ainda pior chamado de lago de fogo e enxofre. Deixo aqui esta aula. Em breve estarei trazendo aí o capítulo 21, que vem falando sobre o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Que Deus abençoe e obrigado pela sua participação.